E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de alterações de pele relacionadas ao Covid. Roda a nossa vinheta e conversamos depois dela. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica e eu tenho atendido muito em consultório. Eu já deixei outro vídeo aqui no canal abordando isso. Pacientes em pós-Covid que tenham alguma alteração de cunho dermatológico. Alteração de pele, eu confesso a vocês que eu não atendi nenhum paciente ainda em consultório, apesar da gente saber que existem aí algumas alterações inespecíficas de pele que podem surgir tanto na vigência do Covid como pós-Covid, mas eu sinceramente não atendi nenhum paciente. Mas está despencando no consultório pacientes que estão apresentando queda de cabelo. E vou dizer mais para vocês, não é só no pós-Covid. A gente não sabe porquê, mas existem pacientes que estão fazendo um eflúvio durante a vigência do Covid e já começa a perder o cabelo. Não é o mais comum é o que eu vou explicar para vocês agora, é os pacientes fazerem um eflúvio telógeno. Não tô entendendo nada, doutora, que palavreada é esse? Calma, muita calma nessa hora. Vou explicar para vocês, respira, porque aqui eu vou dar uma boa notícia e uma má notícia, vamos dizer assim. Eu vou começar pela má notícia. Antes de começar a falar da boa e da má notícia, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a nossa estrutura fisiológica, como que funciona normalmente o nosso ciclo capilar. Porque o cabelo da gente, ele é dividido, grosseiramente falando, na verdade é assim mesmo, mas eu vou falar de modo grosseiro, em duas fases, vai. Eles são três, mas aqui para vocês poderem entender, eu vou dividir em duas para ficar mais fácil, tá? Que é a fase anágena, que é uma fase de crescimento dos fios. Essa fase, ela dura de 2 a 7 anos e o tempo dela é determinado pela nossa genética. Então, se tu nasceu com uma genética de fio anágeno de 2 anos, nada vai fazer o teu fio ficar na fase anágena por 7 anos, certo? Porque isso é determinado pela nossa genética. Aí que eu falei que são 3 fases, tem uma fase que é curtinha, que a gente chama de fase catágena, que dura ali cerca de 2 semanas, e aí o nosso fio vai entrar na fase telógena, que é a fase de queda. E isto é fisiológico, isso vai acontecer com toda a população. O nosso cabelo, ele cicla, ele não fica no nosso couro cabeludo para sempre. Nasce um fio, esse fio vai passar por todo o processo de fase anágena, telógena, e aí ele vai chegar na fase de queda do fio. Quanto que corresponde isso na nossa cabeça? Por isso que eu falei que eu vou dividir em 2 fases. Mais ou menos 90% dos fios que a gente tem no nosso couro cabeludo estão na fase anágena, estão na fase de crescimento. Outros 10% estão na fase telógena, que é a fase de queda. Só que o que acontece? Um fio simplesmente cai? Não, né, gente? Senão a gente seria careca. Quando um fio está caindo, está saindo da fase telógena, outro fio já vem chegando ali por baixo para iniciar a fase anágena. E isso é cíclico. Conforme um fio vai caindo, outro fio já vai nascendo. Um fio vai caindo, outro fio já vai nascendo. Um fio vai caindo, outro fio já vai nascendo. E ok, vivemos muito bem com isso. 10% desses nossos fios que estão na fase telógena correspondem a mais ou menos 100 fios por dia. Por isso que a gente fala, de modo grosseiro também, é óbvio que não é uma conta exata, mas que a gente fala que em torno de 100 fios por dia é normal a gente perder. Mais do que isso já acaba sendo uma queda ali patológica. O que acontece quando a gente tem Covid? Não é só o Covid que faz isso, tá? Existem outras causas que vão fazer o cabelo passar por esse processo que eu vou explicar agora. Mas como agora tudo é Covid, né? Vamos falar do Covid. A pessoa, o sujeito, teve Covid, beleza? Teve Covid em março. A gente tá em julho. O sujeito teve Covid em março. Agora em julho, esse indivíduo vai chegar no meu consultório, desesperado, ele ou ela, normalmente mulheres, né? Porque as mulheres normalmente têm o cabelo mais comprido, então sofrem e percebem mais essa queda de cabelo. Chegam lá desesperada porque o cabelo tá caindo por causa do Covid. E é verdade. O Covid, ele vai fazer uma agressão ao nosso folículo. Não se sabe ainda ao certo o mecanismo,
Não, eu procurei aqui, mas ainda tá em estudo por que isso acontece, mas o fato é que isso acontece, tá? Ele vai fazer um eflúvio telógeno no nosso cabelo, ele vai fazer uma agressão e uma parte dos fios que deveria estar naquela fase anágena, que é a nossa fase de crescimento, vai migrar erroneamente, na hora errada, para a fase telógena. Lá quando a gente teve o Covid. Só que quando o nosso fio ele entra na fase telógena, nada faz o fio voltar à fase anágena. Ele migrou para a fase telógena, ele vai cair. Então quando a gente teve o Covid, o nosso fio ele vai erroneamente sair da fase de crescimento na hora errada, porque ela deveria ainda estar ali na fase anágena, e vai ir para a fase telógena. O tempo que o cabelo leva entre entrar na fase telógena e desprender, sair do nosso couro cabeludo, é em torno de 3 meses. Por isso que o paciente que teve Covid lá em março tá vindo agora, março, abril tá vindo agora, junho, julho pro meu consultório com o cabelo despencando. Porque agora que o fio está desprendendo da raiz. Ele já entrou na fase telógena 3 meses atrás, mas hoje ele tá desprendendo da nossa raiz. A má notícia que eu ia contar pra vocês é que não tem o que fazer. Porque é o que eu acabei de explicar, não tem como a gente voltar o fio para a fase anágena. Aquele fio que está programado para cair, ele vai cair. Ele vai cair. Não há nada que a gente faça para o cabelo voltar à fase anágena. Então esse teu fio vai cair. A boa notícia é que a alopécia, o eflúvio que o coronavírus causa, ele não é um eflúvio, não é uma alopécia, não é uma calvície cicatricial. Porque existem causas de alopécia cicatriciais. O Covid não dá uma alopécia cicatricial. O fio que caiu por causa do Covid, ele vai nascer de novo. Então, quando o fio que foi programado para cair, outro fio vai estar no lugar dele para nascer. O problema disso tudo é que como mais fios que não eram para estar caindo naquele momento vão cair, vai dar uma sensação visual, e não é só sensação, isso é real, de que o cabelo vai ficar mais ralo e vai ficar mais fino. Óbvio, vamos fazer uma conta matemática aqui. Vamos supor que a gente tenha 100 fios na cabeça. 10% desses fios vão estar na fase telógena, normalmente falando. Vai nos sobrar 90. Quando a gente tem um ataque agudo, ao invés de ter 10 fios na fase telógena, vão ter 20, 30, 40. Ou seja, ao invés de sobrar na nossa cabeça 90 fios, vai sobrar 80, 70, 60, menos fios. E o fio que está nascendo, até ele chegar no comprimento do restante do fio, vai levar um tempão. Então, sim, pós-Covid vai dar uma sensação de rarefação, de que a pessoa está meio ali mais careca. É um pouquinho diferente do que acontece com a gestante, porque eu gosto sempre de citar esse exemplo, tá? O eflúvio telógeno é igual o que acontece no pós-parto. Mas, na gestante, o que acontece é que durante a gestação, o fio que era para ter entrado na fase de queda, ele não entra. Ele fica na fase anágena. Então, a pessoa, ao invés de ter 100 fios na cabeça, ela vai ter 100, 110, 120, 130, 140, porque o fio que era para ter caído não caiu. E quando o neném nasce, aqueles fios que deveriam ter caído de forma parcelada, eles caem à vista. Então a mãe, ela não fica com uma sensação de que ela tá careca, porque ela vai voltar a ficar com a mesma quantidade de fios que ela tinha antes de engravidar. Quando a gente tem Covid é diferente, porque a gente vai deixar de ter fios que estavam ali. Então dá uma sensação de que o cabelo tá pouquinho mesmo, tá? Mas a boa notícia é que ele vai voltar. E não adianta, gente, não adianta tomar vitamina, não adianta usar shampoo anti-queda, não adianta usar minoxidil, não adianta tratar o fio que foi programado para cair. O que a gente tem que fazer é aguardar e esperar o fio novo nascer. O que eu costumo ali deixar para os meus pacientes em consultório, porque eu percebo que a pessoa ela sai um pouco desconfiada, vamos chamar assim, quando eu não prescrevo nada. Então eu acabo ali para deixar o paciente mais relaxado e
mais crente do meu tratamento, vamos dizer assim, eu acabo deixando ali uma vitamina que vai fazer, mas eu gosto de explicar, tá? Se tu é meu paciente, com certeza eu falei isso pra ti. Essa vitamina não vai interromper a queda que o Covid vai causar. Essa vitamina é para que o teu novo fio, normalmente eu deixo via oral, nasça de uma melhor qualidade. Tá? Mas a queda que está programada para acontecer, não tem jeito, gente. Ela vai acontecer, certo? Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a explicação que eu passei. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim nos comentários. Se também tu teve Covid, aconteceu a tua queda de cabelo, deixa aqui pra mim dizendo. E a gente, mulher, gosta mesmo de ter cabelo comprido e não é de hoje, né? Já dizia lá em 1 Coríntios 11:15. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Olha que coisa mais linda, gente! Então eu adoro cabelo comprido também, eu fiquei desesperada quando eu tive Covid, meu cabelo começou a cair, foi um horror, achei também que ia ficar careca, foi desesperador, passava a mão, era um chumaço, mas tá aqui o cabelo, tá crescendo, não tá tão cheio quando ele era, mas tá aqui. Então vamos continuando assim que vai dar tudo certo. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau!